adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. É o mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção ele traduz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz. Toda criança... Olá pessoal do podcast do Beberibe 1285, né? E a toda a nação coral. Aqui é o Djambo, né? Super campeão pernambucano de 1983, né? E aproveitando a oportunidade, vamos falar um pouquinho desse título tão importante, né? Que nós conquistamos, né? Com muita batalha, de dedicação. Dia 18 de dezembro de 83, né? O Arruda lotado, né? Onde a gente teve a felicidade de ganhar esse título tão importante para a história do nosso querido Santa Cruz, né? Foi um jogo difícil, onde foi um empate no tempo normal de 1-1, né? Poderia, se a bola entrasse, uma bola que eu chutei na trave no finzinho do jogo, né? Seria 2-0 e provavelmente não teria a prorrogação. Mas Deus quis que fosse daquele jeito, né? Então foram para os pênaltis, onde eu também tive a felicidade de poder bater o pênalti e converter para o Santa Cruz. Depois o Luiz Neto segurou um pênalti, né? E o Gomes fez o gol do título tão importante para a gente. Então isso fica na nossa memória e comemorem, né? Vai ser lá 38 anos, mas que vai sempre estar na história do clube, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Olá pessoal do blog, imensa torcida santacruzense, aqui é André Ribeiro. Bom, eu tenho 50 anos de idade e lembro muito bem daquela decisão de 1983, o nosso Tri-Super Campeonato, decisão histórica e que até hoje é lembrada com muita alegria pela nossa imensa torcida. Eu estava com meu pai, meus irmãos ali nas sociais, naquela parte plana, não é? Todo mundo muito tenso, não é? O jogo, tudo correndo muito bem durante a partida, até que o Náutico empata e aí um balde de água fria na nossa imensa torcida. Mas aí o jogo segue e naquele momento, todo mundo aguardando o que iria acontecer, encerrou o jogo e fomos para os pênaltis. Pênaltis tão polêmicos, né? E aí quando o Náutico perde aquele pênalti, a torcida já invade, os nervos à flor da pele, não conseguimos segurar, até que tudo se acalma e Gomes vai bater o pênalti e converte em gol para o Santa Cruz e nós conseguimos finalmente, né, quase 9 horas da noite, o jogo começou às 5 horas, conseguimos finalmente extravasar aquele título inédito, título único, até hoje bastante comemorado e inesquecível, né? 38 anos depois, estamos aqui conversando sobre aquela data, para nós histórica, memorável e claro, um marco, porque a partir de 1983, eu com 12 anos de idade consegui mergulhar no futebol e no Santa Cruz e daí o Santa Cruz tomou conta de boa parte do tempo de minha vida, como vem tomando até hoje e muito satisfatoriamente nós conseguimos trabalhar para o crescimento cada vez maior do nosso clube. Então fica o imenso registro, o registro da imensa alegria. Parabéns ao pessoal do blog pela excelente iniciativa também e um grande abraço a toda a torcida santacruzense. Valeu, moçada! Boa tarde. Eu recebi um convite aqui de um primo meu que é tricolor mais fantástico do que eu para
comentar a respeito da decisão de 1983, do qual o Santa Cruz foi campeão. Ele me comentando, eu não me lembrava dessa época, que a gente se encontrou no estádio, eu estava com meu tio e ele ia para a torcida do Santa Cruz e a gente acabou se encontrando no estádio e aí acabamos ficando juntos. E nessa época as torcidas quase que não tinha essa divisão, ficavam tudo junto. Nós aí começamos a assistir o jogo. E aí relatamos alguns acontecimentos que eu tive que recorrer a ele para me lembrar do que estava acontecendo nesse jogo do Santa Cruz. Foi quando ele me comentou que o jogo do Santa Cruz a gente estava bem melhor do que o Náutico. E aí no segundo a gente conseguiu fazer um gol, né? E já no final do jogo o Náutico aí empatou. Nessa época aí, então foi realmente eu confiante de que a gente ia ser campeão, eu até bati na perna dele e disse: André, a gente vai ser campeão, vamos aguardar. E aí aquele alvoroço todo, e graças a Deus nos pênaltis a gente conseguiu reverter a situação e fomos campeão. Essa é a lembrança que ele me passou desse jogo, que inclusive ontem estive assistindo pelo YouTube e foi uma das recordações importantes na nossa vida de torcedor. Um abraço. Boa noite, torcida coral, e hoje temos uma edição especial do Beberibe 285, né? O nosso quadro Memórias do Beberibe vai evocar um dos momentos mais marcantes da história do Santa Cruz, que foi a conquista do Tri-Super-Campeonato há exatamente 38 anos atrás, no dia 18 de dezembro de 1983. Vamos ter no programa de hoje André Duarte, certo? Que é membro aqui do canal e vocês já conhecem muito bem, e um convidado para lá de especial que eu vou deixar para André apresentar, mas é um convidado que todos já conhecem. Boa noite, André. Boa noite, Francisco. Boa noite à Nação Coral. Nós temos hoje um dia muito especial, um dia que não sai da memória daqueles tricolores que estavam no Arruda, em 18 de dezembro de 83, como eu, né? Um adolescente de 13 anos, mas que não sai da nossa mente aquela conquista memorável do Tri-Super Campeonato, né? E é uma honra o Beberibe fazer essa live, né, em memória desse campeonato conquistado pelo Santa, e nada mais, nada menos de trazer, né, um dos símbolos daquele time raçudo, daquele time de guerreiros, como ele mesmo dizia, que era o Santa Cruz entrava em campo com 33 jogadores, cada jogador representava 3, né? Nada mais, nada menos do que o nosso capitão Zé do Carmo. Zé, é uma honra o BBB receber você. Muito obrigado pelo teu tempo de estar aqui com a gente. E aí, Zé, antes de propriamente falar sobre aquele jogo, antes de a gente falar propriamente sobre aquele campeonato, eu queria saber, e perguntando, né, um pouco da tua história lá no Santa, quando você chegou ao Arruda, e quem foi que te levou ao Arruda, Zé? Um abraço, boa noite. Boa noite, André, boa noite, Francisco. É um prazer muito grande estar participando dessa live com vocês aqui para contar um pouquinho dessa trajetória, não só do Tri-Super Campeonato, como também do nosso começo no Santa Cruz. Eu fui levado para o Santa Cruz pelo preparador físico, na época, era professor Arlindo Albuquerque. Arlindo Albuquerque, ele era de uma família de jogadores, irmão de Almir Pernambuquinho, professor Aires, que também era um dos membros da comissão técnica dos juniores, e ele me levou para o Santa Cruz. Eu tinha vindo de um trabalho com o professor Cuica, do Infanto Juvenil, e na época não chamava tão junior, chamava juvenil. Eu era meia esquerda. E aí, na meia esquerda, eu fazia bons jogos, mas eu não convencia, só com o futebol razoável. Eu mesmo me culpo em relação a isso, porque eu
trazia uma carga de responsabilidade muito grande para cima de mim, carga que essa aqui ninguém colocava, mas era o meu psicológico. Até que Pedrinho, em 83, perguntou se eu não queria treinar de volante, já que os volantes tinham saído para fazer o tratamento dentário, só tinha eu de volante. E aí eu fui ficando, fui gostando, e eu pedi para ficar na posição para lutar com os outros dois volantes, que era Tola e Flávio, também, não é, da base do Santa Cruz. Então, o meu começo no Santa Cruz, fui levado por Arlindo Albuquerque, uma das pessoas que mais me ajudaram dentro do profissional foi Pedrinho, e aí o professor Carlos Alberto Silva, quando chegou, eu já me fixei como volante. Ele disse assim, ó, você não é volante, vai jogar hoje contra o Sport, um dos jogos que teve, não é? Se você for mais ou menos de volante, eu te empresto amanhã para o Botafogo da Paraíba. Aí eu disse, Poxa, já deu já foi na jugular, não teve essa não. Isso é uma conversa lá na concentração. Se você for mais ou menos, eu lhe empresto. Rapaz, esse jogo contra o Sport foi 1-1. Eu só não fiz chover. Tudo deu certo. Até porque eu disse assim, pô, a merda já tá virando boné mesmo, o que acontecer, deixa quieto, entendeu? Vamos embora. Pior do que tá, não fica, não. E aí eu fui o craque do jogo, né? A partir desse dia, né, e Carlos Alberto Silva começou a me colocar de capitão da equipe, ele tendo Gomes, não é? Como tinha sido capitão dele no título de campeão brasileiro do Guarani. Tinha Edson, que não era o Furquim, porque tinha dois Edson, né? Tinha Edson Furquim e tinha Edson, que foi também campeão no Guarani. Tinha Almeidinha, tinha Ângelo, que também... Edson Almeida, Edson, né? Alves, né? Edson Alves. Era Edson Alves, isso. Edson era do Guarani, era do Guarani também. Isso. Era Gomes e Edson que jogavam. Aí eu fui capitão da equipe, eu disse, rapaz, esse cara tá me testando mesmo, hein, como capitão da equipe. Aí, daí pra frente, eu tive uma crescida de produção muito boa, eu não convencia, né, na meia, mas como volante eu comecei a dar tapa em gente, eu comecei a gritar mais do que o normal, comecei a meter a porrada para intimidar, e aí foi dando certo, eu disse, oxe, é daí para... Peguei um time de guerreiros, Ricardo Rocha, Marco Antônio, Luiz Neto, né, Peu, Ângelo, Renágio, Ivan, Django, meu amigo. Aí a gente, quando entrava em campo, aí disse, pessoal, a gente não tem que perder não, o treinador do Náutico disse que o time da gente era uma merda, o treinador do Sport insinuou, então vamos para cima desses caras. Eu disse, vamos. Aí Carlos Alberto Silva dizia assim, marcação individual, se o cara fizer o gol, eu vou apontar o culpado. E ninguém queria ficar culpado durante o jogo. Oxe, aí era cacete, Zé, não tinha perigo. Você citou aí vários guerreiros e talvez esqueceu o mais simbólico dele, né? Que foi o Gabriel, né? Ponteiro direito. Gabriel, eu esqueci de Gabriel também, que Gabriel é o seguinte, ô Gabriel, eu dizia para Gabriel o seguinte, ô Gabriel, eu quero saber o seguinte, esse lateral esquerdo vai apoiar de novo? Aí ele, foi a última que ele foi, José. Pode me cobrar. Ele dava voadora em lateral esquerdo, Gabriel. Voadora. Grande Gabriel. Eita, galego doido da bichinha. Ô, Zé. Mas guerreiro. Outro guerreiro também. Ô, Zé, me diz uma coisa. Mas eu já ouvi entrevistas suas, você falando de Evaristo e Macedo. Então, você chegou no Arruda, acho que na época de Evaristo, mais ou menos, né? Em 78, 79, foi isso? Foi. Na verdade é o seguinte, o professor Evaristo Macedo me lançou no profissional na meia. Não foi Carlos Alberto Silva que me lançou, não. Carlos Alberto me fixou na posição de volante. Entendeu? Porque foi Pedrinho que colocou nessa situação. Aí, rapaz, esse negócio tá baixando toda hora aqui, por isso que eu tô distorcionando. Na verdade é o seguinte, Evaristo Macedo, ele me descobriu como meia-direita ou meia-esquerda. Carlos Alberto Silva me fixou como volante. Porque quem me colocou na posição foi Pedrinho, ex-lateral esquerdo, que era auxiliar na época. Então, a história é basicamente isso. Eu estreiei no profissional contra o Internacional de Porto Alegre. Olha o Inter na época como era. Benítez, era Mauro, era Benítez, João Carlos, Mauro Galvão, Mauro Pastor e Cláudio Mineiro. Falcão, Batista e Jair. Vladimir, era lateral, o ponta direita, Valdomiro, né? Era Valdomiro?
o ponta-direita do Internacional. Esse é o Inter de 79. Lembra dele de 79? É de 79. Aí tinha Bira, Burro e Mário Sérgio. Né? Era Claudomiro, se eu não me engano, o ponta-direita do Internacional. Então era Bira parece que estreou. Aí Evaristo Macedo perguntou. Bira parece que estreou nesse jogo também, né? Bira, né? Que veio foi também, foi. Inter, Bira parece que ele estreou. E Mauro Galvão também estreou nesse dia. Mauro Galvão é certeza. Que estreou nesse dia. Foi 2x1 pro Inter. Era Valdomiro o nome do lateral. 2x1 pro Inter, exatamente. Aí pronto, aí eu fiquei. Golaço de Joãozinho, hein? Isso, exatamente. Saiu driblando todo mundo e tirou do Benítez. Sensacional, o Joãozinho. O Joãozinho era outro cara maravilhoso. Quer dizer, eu tive um aprendizado. Esse meio campo do Santa Cruz que jogou nesse dia foi Givanildo, Ademar e Zé do Carmo. Entendeu? Aí tinha Hamilton Rocha, Cidinho e Joãozinho, que Neinha não jogou nesse dia também. Aqui atrás você tinha Carlos Alberto Barbosa, Paranhos. Nesse dia foi Lula Pereira e Pedrinho. Lula Pereira e Pedrinho. Aí teve Joel Mendes no gol. Sensacional. Era só cobra criada que tinha nesse dia. Espetáculo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então quer dizer que você trocou passos com o Givanildo ainda, né? Troquei. Nesse jogo, os jogadores do Santa Cruz, todo mundo gritando comigo, vamos Zé, marca aqui, vamos Zé, pega ali. Tem uma hora que o Givanildo arretou, falou mesmo assim, ó, a partir de agora, ninguém grita mais com o Zé, hein? Só quem fala com o Zé aqui agora nessa porra sou eu, hein? Pronto. Ficou todo mundo calado, ninguém falou nada. E eu até hoje, eu sou muito grato a Givanildo, né? Porque a ajuda que ele deu foi sensacional, né? Sou grato mesmo, porque ele me ajudou muito. Givanildo, tive a oportunidade de trabalhar com o Giva depois no esporte, não deu certo. Tive a oportunidade de trabalhar com o Givanildo, eu sendo auxiliar de Givanildo, também não deu certo. Então, foram as situações que foram acontecendo. Givanildo, até porque eu comecei a prestar atenção como é que Givanildo também jogava, para começar, não é, a me criar dentro do futebol. Uhum. Realmente se espelhou bem, viu? Não poderia ter referência melhor. Agora, Zé, então quer dizer que você se firmou como profissional, foi realmente em 83, né? Você se firmou assim no time de 83. Exatamente. Depois de 83, aí eu já me firmei titular, e aí, daí para frente, como titular na posição, começou a ter interesse de clubes, eu começava a me animar, mas 84... a gente teve um meio-campo muito bom. O time da gente era muito bom nesse sentido aí. O time de 85 foi o pior time que o Santa Cruz fez. A gente apanhou mais do que tudo que podia acontecer. O time de 86 já foi bom. 84, o meio-campo era você, Cristóvão e Enágio, não era isso? Era, eu, Cristóvão e Enágio. Exatamente, 84. E 84, na minha opinião, Zé, na minha opinião, Santa Cruz teve uma das maiores duplas de zaga, que era Celso e Heraldo. O Celso jogava muita bola. Sensacional. Exatamente. Não é, velho? Jogava muito. Aquele campeonato pernambucano de 84, Santa Cruz passou o primeiro turno inteiro, só foi levar um gol do Sport de Luiz Carlos na Ilha do Retiro. Eu quase que não dormia naquele dia. Santa Cruz passou o turno inteiro. Perdemos de 1-0, né? Exatamente, por Luiz Carlos. Agora, Zé, me diz uma coisa. Nessa tua passagem pelo Santa, aliás, nas duas passagens pelo Santa, não fique em cima do muro, não, você não é disso, mas me diga aí, qual foi o maior treinador que já passou aí pelo Arruda? Contigo. Eu trabalhando com ele, para mim foi Evaristo Macedo. É claro que eu tive conquistas com Abel Braga, com Carlos Alberto, com Tito Neves, tive também com Moisés, mas Evaristo Macedo era um covarde. Moisés também, em 86. Evaristo Macedo, nesse jogo contra o Internacional, chegou pra gente e falou mesmo assim, no intervalo, pessoal, a torcida tá me chamando de burro, e eu não sou burro. Vocês até agora não fizeram nada do que eu mandei. Dá para o segundo tempo vocês fazerem o que eu mandei? Se o pessoal me chamar de burro, eu vou aceitar. Aí no segundo tempo foi melhor a organização do time. Aí o time fez o que ele queria. Está vendo, pessoal? Ninguém me chamou de burro. A gente perdeu. Normal, o Internacional é um bom time. Mas ninguém ficou me chamando de burro. Então, daqui para frente, por favor, me ajudem também. Então, Evaristo Macedo, para mim, foi fantástico.
fantástico, porque ele era muito bom mesmo dentro do vestiário. Agora vem outra pergunta. André perguntou sobre o treinador. Eu vou perguntar sobre jogador. Qual foi o melhor jogador que atuou ao seu lado no Santa Cruz, que você considera? Enágio, não tenho dúvida nenhuma. Enágio era um cara que resolvia. Enágio era aquele cara que chegou. Quem é Enágio, hein? Enágio chegou do Sergipe, a gente era desconhecido, mas eu já tinha jogado contra o Enágio, ele na seleção sergipana e eu na seleção pernambucana. Só que eu não era o marcador de Enágio na época. Enágio era novinho, eu também, na seleção pernambucana, eu era meia. Então, eu não me lembrava de Enágio. Né? Quando o Enágio chega e começa a mostrar o seu futebol, você, rapaz, onde é que esse cara estava escondido? Que até então ninguém sabia onde é que ele estava escondido. Estava em Sergipe. Então, para mim, foi o melhor jogador que eu atuei. E digo mais a você, foi o melhor jogador que eu atuei em toda a minha vida. Eu joguei com o Roberto Dinamite, joguei com o Romário, joguei com o Bebeto, joguei com o Bismarck, joguei com o Giovani, mas Enágio foi o melhor de todos. Ô Zé, deixa eu aproveitar o outro lado da moeda. O melhor jogador foi Enágio, né? Realmente jogou muita bola. Mas assim, naquela época, né? A gente estava no início dos anos 80, e engraçado que o futebol de Pernambuco, diferentemente do Carioca que você jogou, o cara do meio de campo do futebol carioca é o 10, né? É o Zico, Isso. né? Exatamente. Mas aqui no futebol pernambucano era o 8. Era Betinho, Baiano, né? Quem foi o cara assim, mais difícil, mais complicado para tu marcar naquela época, Zé? Olha só, no Rio de Janeiro, o segundo homem de marcação é pelo lado direito. Então, o segundo homem de marcação, que hoje é o segundo volante, era sempre no Rio de Janeiro pelo lado direito. Em Recife, o segundo homem de marcação sempre foi pelo lado esquerdo. Mesmo a gente tendo celebridades como Luciano Veloso, como Wilson Carrasco, não é? Como jogadores que se destacaram. Mas existia essa inversão de posição, Rio de Janeiro e Recife. Agora, cara para marcar mesmo, muito difícil, o Baiano era um cara muito inteligente. O Baiano quase não driblava, mas o Baiano tinha um senso de posicionamento que ele dava um trabalho danado. Isso pode ter certeza. Benô, outro cara muito difícil de ser marcado. Neto Maradona, do Central, outro cara também difícil. Porque os caras diziam assim, Zé, o melhor do time é tu que marca, viu? Aí eu disse, mas rapaz, lá vem essas feras todinha. Então, era. Ou no Rio de Janeiro, o cara com a 10 marca Zico, aí os caras me perguntam hoje, como foi marcar Zico? Eu disse, não sei. Eu não marcava Zico, eu cercava. Cercava só. Era só na cerca, tá doido? Como é que eu vou entrar de ver o nome daquele? Mas com o Zico era sempre... Eu conversava dentro do campo. Zico, Maracanã tá bonito hoje, hein, rapaz? Aí ele disse, rapaz, tu quer conversar durante o jogo, é? Aí eu disse, Zico. Aí quando terminava o jogo, eu expliquei, por que tu queria conversar? Aí eu disse, não, Zico, eu queria te desconcentrar. Vale tudo, né? Vale qualquer tudo. Agora uma pergunta curiosa, Zé, e não tem muito a ver com técnica dentro de campo. Daquele elenco de 83, quem fora de campo, assim, dava mais trabalho para Carlos Alberto Silva? Seja por indisciplina, seja por Enágio também, né? Enágio também. Tudo que ele jogava, ele fora de campo ele fazia. Em 83 já existiu o pagode da Wanda, não? Rapaz, eu não lembro do pagode da Wanda, sabe? Eu não lembro do pagode da Wanda assim em 83, entendeu? Mas tinha uma boate embaixo do Hotel Jangadeiro que a gente sempre ia para ali. Aí era bom demais, era espetacular a boate que a gente ia. Aí tinha os clubes dos fornecedores que a gente também dava uma passadinha por lá, mas a gente era mais comedido. O agente que você fala era você, Enágio. André? Tudo sozinho, né? Na verdade, eu, Enágio, a Rocha, que a gente ia, porque os outros, a grande maioria dos jogadores era casado, entendeu? Mas os solteiros, eles davam umas fugidinhas. A gente tinha sempre umas amigas que a gente tratava com muito carinho, não é? Até porque eu tinha namorada, minha namorada
Na época os caras diziam que era Pelé e Xuxa, por causa da minha cor e da dela. Era loira e eu negão, né? Hoje você não pode estar falando tudo. Aí tá bom, lá vem Pelé e Xuxa. Ô Zé, Muito bom. mas, assim, por exemplo, a turma do esporte também era boa de Copa, né? Merica, Joãozinho, né? A Carretinha, Rapaz, a turma era Joãozinho. muito boa de Copa. É verdade. Joãozinho, a Fala esposa aí. dele, que eu conhecia ele, a esposa de Joãozinho, ele comprava uma grade para ele, um engradado, né? Como fala, um engradado para ele, depois de jogo, ele beber em casa, para ele não ter motivo para ele sair. Só para tu ter uma ideia. Como ele gostava de uma cerveja. Grande João. Meu amigo até hoje, um dos caras também que me ajudou muito. Sobre essa questão de cerveja, André, essa questão de cerveja, eu lembro que as emissoras de rádio premiavam o craque do jogo com uma grade de cerveja. Veja como eram as coisas na época, que eu lembro dessa premiação. Exatamente, é o craque Brahma. Mas eu lembro. Craque Brahma. E dava Craque Brahma. Ganhou muito. Inimaginável hoje. Olha, quando eu ganhava o craque Brahma, meu pai já ficava na porta do vestiário. Aí, quando terminava o jogo, ele já entrava, ele dizia assim, vai dar pra ninguém não, viu? Leva pra casa, essa cerveja aí. Aí eu disse, tá bom, pai, é sua. Aí você aperrei, não é pra mim não, é pra você mesmo. É pra você mesmo, porque você tem um negócio de dar fulano, dar Beltrano, dar Cicrano, não dá pra ninguém. Aí meu pai já pegava a cerveja e já levava pro carro. Eita figura. Vai, André. Ô Zé, tu tivesse uma passagem, depois, você saiu do 88, não foi isso? Eu saí do Santa Cruz em 88. Foi, aí você foi pro Vasco, né? Aí pegou o Vasco ainda com o Roberto Dinamite lá, você jogou ainda com o Romário, não é isso? Exatamente, a gente foi campeão carioca, eu e Romário. Exato. Aquele carioca de 88, com aquele gol de Cocada, que jogou com você em 85, na é verdade, Cocada lateral dele. Foi Cocada, exatamente. Jogou ele teve 85 no Santa Cruz. Mas foi muito rápido a passagem dele no Santa Cruz. Aquele gol de Cocada, me parece que Cocada entrou aos 40 minutos, fez os 42 e foi expulso aos 43, né? Exatamente. Engraçado que no tape daquele jogo, e tá disponível no YouTube, Nágio era jogador do Flamengo. Não teve aquela confusão com o Cocada. Nágio entrou em campo e tudo, né? Mas ele estava na reserva, Nágio. Essa tua passagem, Zé do Campo, pelo Vasco e posteriormente também pela seleção brasileira. E foi para substituir Dunga, não foi? Foi para substituir. Foi, exatamente. Dunga e preencheu foi um momento especial bem na tua carreira, né? Muito. Aquele jogo ali foi o jogo onde Cocada deu o título de bicampeonato ao Vasco. Então, a trajetória de Cocada entrando naquele jogo foi... Ele entrou aos 44, ele pegou na bola aos 44 e 30, ele fez o gol aos 45, aos 46 ele estava sendo expulso. Foi uma coisa assim, negócio de louco, né? Porque o Romário, quando ele pegou na bola, a gente tinha certeza que ele ia tocar para Romário, que o Romário estava livre. Mas ele saiu levando a bola, e Edinho acompanhando. Daqui a pouco ele corta para o pé esquerdo, que não é o bom dele. E aí ele me acerta um chute no ângulo de Zé Carlos, que era o goleiro do Flamengo. Meu amigo. Aí ele tira a camisa e ele diz que o que ele lembrou foi de ir para o banco do Flamengo para passar a camisa na cara de Carlinhos, que era o treinador que estava na época, que Deus o tenha. Carlinhos também já faleceu. Aí foi quando o tempo fechou, velho. O tempo fechou. Ô Zé, esse episódio de Cocada, que tira a camisa e vai para o banco do Flamengo, te lembrou um outro episódio não parecido? Lembra não? Não estou lembrado agora. Mas aconteceu. Em 85, o Santa Cruz jogou na Ilha do Retiro e Neto jogou de bicicleta e o treinador era Carlos Alberto Silva, que tinha Neto no esporte. E Neto foi acima de Carlos Alberto Silva no reservas, tu estava nesse jogo, né? E fusão da gota, o jogo foi 1-1 e o gol de Neto foi um gol fantástico, um golaço de bicicleta na barra lá do placar, né? Lembra disso? Exatamente. Lembro, agora eu lembro. Sabe por quê? Porque quem queria dar nele era o professor Arlindo Albuquerque e Carlos Alberto Silva, dois amigos. Um cara que me deu moral dando como capitão e o outro, um cara que me levou para treinar no Santa Cruz. Eu pedindo a eles dois calma. Aí se calma quem, Zé?
calma porra nenhuma. Esse é um filho da mãe, então chamando palavrão de todo jeito lá, porque eles estavam com muita raiva de Neto, e Neto com raiva deles. Aí, quando chegou no vestiário, eu disse, tu tá doido, é? Aí disse, eu tava lá em cima, Zé, agora aqui não. Agora não tô mais, não. Neto Maradona jogava muito. Fantástico, Neto, fantástico. Um cara muito bom. Um cara sensacional. Olha, eu nunca vi um cara meter uma bola de 3 dedos com tanta perfeição como o Neto Maradona metia, cara. Então, Exatamente. era eu, Neto Maradona e Rommel. Os 3 caras do meio campo. E Rommel, o que é isso, cara? Neto... Também, foi? Exatamente. Também veio do esporte. Então, o Neto naquele dia... Não é? Aquele time de 86, deixou doido de vez. aquele time de 86, o ataque, salvo engano, era Marlon, que era ligado. O centroavante, eu não me recordo. O poder de Falcão. Lembra de Falcão? Aí teve um jogo no Arruda que a gente ganhou de 3 a 1. O Falcão acho que fez uns 2 gols. Eu acho que você fez um gol nesse jogo, né? Que a gente ganhou do Internacional em 85. Mas Falcão era ponta esquerda. Quem jogou de centroavante foi Valença, que era do futebol sergipano. Valença também. Zé, pronto, Zé, a gente fez essas perguntas preliminares para a gente entrar agora sobre aquele campeonato de 83, que, na minha modesta opinião, eu costumo dizer aos meus amigos, foi o melhor campeonato que eu já vi na minha vida. Eu acompanho Santa Cruz desde 79, pirralho, e de todos esses campeonatos, para mim, o mais marcante foi de 83, por uma razão muito simples. Aquele campeonato de 83 teve de tudo. Tudo que você imaginar, teve campeonato. Teve o jogo da Luz, teve o jogo do Cai, teve o jogo da Luz, da Luz, né, Zé? Que faltou energia lá no Arru. E aí no tribunal foi 3-0 pro Santa, né? O Bebeto, né? Que Mário tinha marcado falta, depois, né? Baixou o Espírito Santo, ele marcou pênalti ali, foi a maior confusão do mundo, enfim. Teve o jogo do Cai, que o Sport estava perdendo de 3-0 do Náutico, lembrando que naquela época o jogo sempre era no Arruda, né? Não tinha jogo nem na Ilha dos Aflitos, teve o jogo do Cai, foi 3-0. Teve aquele jogo memorável lá em Caruaru, né? Que o Sport chamou para Caruaru e perdeu. E assim, Zé, a gente vai começar a falar do Campeonato 83, mas assim, nós temos até, né, perguntas para fazer do campeonato e chegar depois, derradeiramente, naquele jogo. Porque não dá simplesmente, Zé, para falar só do jogo. A gente tem que falar do contexto. Por que aquele jogo foi tão marcante? O contexto daquele campeonato, né? Santa Cruz era considerado, não era o terceiro porte ao título, era o quarto. Porque o Central de Caruaru, com o Neto, estava na frente da gente, né, Zé? Então, assim, é importante a gente mostrar, principalmente essa geração de hoje, o contexto daquele título, né? O Francisco tem uma pergunta para te fazer. Quem acompanhou aquela temporada, Zé, sabe que o Santa Cruz começou pernambucano, como o André disse, longe de ser o favorito. Perdeu o primeiro turno, salvo engano, era a estreia de Givanildo como treinador, né? E ficou até famosa essa história, que ele ganhou o primeiro turno, o Sport mandou ele embora. Perdeu o segundo turno, né? O Náutico ganhou o segundo turno. E restou só o terceiro turno para o Santa Cruz ter alguma chance no campeonato. O Santa Cruz ganhando o turno seria um super campeonato, né? Uma final com 3 times, que foi o que aconteceu. Mas em que momento o grupo começou a acreditar? Qual foi o jogo da chamada virada de chave? Que Carlos Alberto Silva e todos vocês acreditaram que, não, dá para a gente reagir e ser campeão em cima de Sport Náutico. Teve esse momento ou foi algo gradativo? Na verdade foi gradativo, porque assim, cada turno tinha uma fase. E a gente perdemos a primeira fase do primeiro turno, perdemos a segunda do primeiro turno, só que a gente chegou a decidir o turno com o Náutico. Você lembra de uma briga que o nosso centroavante de Jango chutou o Alberes no chão? E aí eu fui pro gol porque era o goleiro dos 2 toques. E aí o único cara que tinha noção de pegar no gol era eu. Então o tempo fechou, o Luiz Neto levou um murro de Sávio, um centroavante que tinha vindo do futebol goiano.
E aí, Luiz Neto com o olho sangrando, ele, Zé, tu viste quem foi? Aí eu disse, eu não vi nada, Luiz, eu tô aqui me protegendo, porque eu tava doido pra dar um soco em Ademir Lobo. Aí o tempo fechando, Henrique Menezes deu um murro, né? O meu esquerda que a gente tinha, que o pai dele faleceu há pouco tempo, filho Fernando Menezes. O Henrique deu um soco em Ernesto Guedes, que, vixe Maria, ele descarregou a raiva de todo o time do Santa Cruz em cima de Ernesto Guedes, que dizia que o time da gente é uma merda. Eles falavam Nágio, Nágio pegou a linha de escanteio para bater no Guedes também naquele jogo. Exatamente. E todo mundo tinha raiva dele, rapaz. Então, a gente começou a sentir, né, a força da gente depois de um jogo que a gente teve contra o Náutico. A gente perdeu do América numa quarta-feira de 1-0 e depois nós tínhamos o clássico contra o Náutico no domingo, que ou a gente ganhava ou ficava fora do campeonato. Então, aquele jogo ali, gol de, se eu não me engano, de Vargas, né, 1-0 gol de Vargas, se a gente não ganhasse aquele clássico ali, a gente estava eliminado do campeonato, a gente ganhou de 1-0. Eu disse, daqui para frente não tem mais para ninguém, hein? A gente vai ter que ganhar isso aí, esse turno, de qualquer jeito para a gente ir para a final. Então foi aquele momento ali. Gomes era um cara que tinha o dom da palavra e ele dizia assim, vocês estão começando agora, dê a vida, viu? Aí eu disse, Gomes, eu dou a vida, faço qualquer negócio que você mandar, eu faço daqui para frente, porque a gente vai ganhar esse negócio, a gente não vai perder não, a gente não pode perder. Aí o Ricardo Rocha, Luiz Neto, a gente não é naquela adrenalina toda lá, mas a gente escutava os mais jovens. Então foi esse jogo de Vargas que deu aquela alavancada pra gente. Aquele jogo em Caruaru foi outra situação que a gente também teve força, porque ganhamos do Náutico, ganhamos do Sport, e aí a gente começou, não é, a dar a liga que a gente queria. A gente crescendo no final do campeonato foi no momento certíssimo. Ô Zé, por falar em esporte, naquele ano, né, no Campeonato Pernambucano, a gente não perdeu uma partida para o Sport. Eu lembro que Vanildo Ares, quando acabou o campeonato, Vanildo Ares estava mais vibrando pelo fato do Santa Cruz não ter perdido o campeonato do Sport, porque, vamos lembrar, que no ano anterior, em 82, o Santa Cruz jogou com o Sport 11 vezes, perdeu 10 e ganhou uma. Com aquele time ganhou uma e deu volta olímpica. Ganhou uma e deu volta olímpica. Deu volta olímpica. E a 83 foi... O 83 a gente não perdeu o Sport. De todas essas partidas do Sport, né? Eu me lembro que teve uma partida, Zé, teve o da Luz, teve o de Caruaru, mas também teve uma, na minha memória, muito especial, que foi a decisão da primeira fase do segundo turno, em que o Santa ganhou de 2-0 do Sport, que Nágio fez um gol excepcional, ele pegou uma bola ali no meio de campo, passou por Merica, passou por Bianco, passou por Marião, quando o País foi chegando no ângulo, e foi o lance da confusão de País com Django. A confusão toda que País chutou de Django, né? Aliás, Django foi protagonista das duas maiores confusões daquele ano, né? Esse jogo do Sport, esse que você disse, a coisa do Náutico. Todas essas partidas do Santa Cruz contra o Sport naquele ano, qual o jogo assim, que mais te marcou, né, especialmente contra o Sport? Teve um jogo que foi muito marcante, né? Não foi nem pelo resultado, foi que eu dei um soco, né, num jogador, e não foi no Sport, foi na barriga de Ricardo Rocha. Porque a marcação da gente era individual. Vê só, a marcação é individual. Aí eu disse, Ricardo, marca Joãozinho, que eu vou continuar na marcação com o Denô aqui, certo? Aí, daqui a pouco, Joãozinho e Denô começaram a querer trocar de posição. Quando Joãozinho adianta e não vem, Ricardo vem. E eu já estava com o soco já prontinho para dar, o braço já estava indo. Quando eu dei, aí ele... Zé, tu é doido, Zé. Aí eu disse, tu ficou na frente com 15 animais. Ele disse, por que tu não sabe se foi? Aí pegou na barriga de Ricardo Rocha, teve que o doutor Braulio Pimentel entrar em campo. O que foi esse, Ricardo? Aí disse, foi esse filho da mãe desse Zé aí, doutor. Que ele disse, Zé, rapaz, calma, escama nada, doutor. Aqui é cacete. Não tem pra ninguém, não. Então, esse lance foi um lance muito marcante. Até hoje a gente conversa sobre isso. Mas, assim, jogos contra o Sport eram tão difíceis contra o Náutico. Por quê? Porque os dois times eram os dois times que pelo futebol que eles apresentavam, pelo investimento que eles tinham,
Eram os dois para ir para a final, porque o investimento que a gente fez, a grande maioria dos reservas de Santa Cruz era da base. Né? Tinha um ponta-direita chamado Catende, outro ponta-direita chamado Joãozinho, tinha os meninos da base, que era Henrique Menezes, o próprio Ivan também. Carlinhos Souza, né? Carlinhos Souza, sensacional Carlinhos Souza. Aí você tinha Marco Antônio, tinha Flávio, Luiz Neto. Então, era a base, eram as reservas do Santa Cruz. Então, a gente estava muito determinado a ir buscar aquilo que a gente queria. Mas, assim, a base sempre foi um dos pontos fortes do Santa Cruz. Você falou no grande tetracampeão Ricardo Rocha, só para situar o torcedor que não acompanhou a época, né? Ele era chamado apenas de Ricardo, né? Ele era conhecido como Ricardo. Não usava barba nem bigode. Quem quiser ver as fotos aí, vê Ricardo sem barba, sem bigode, e atuou de lateral direito, não foi isso? Ele era o lateral direito daquele time, porque a zaga era Gomes. Exatamente. Ô Zé, você falou... Vitor, não, para substituir, não é, o lateral de origem. Tá. Ô Zé, você falou de Evaristo Macedo, que na sua opinião é o maior treinador que já passou pelo Santa, né, com você. Mas, sem sombra de dúvidas, né, Carlos Alberto Silva foi um homem importantíssimo naquele título, né, foi o comandante daquele título. Você falou da travessura de Enágio, eu me lembro que ele chegou a colocar Enágio no banco de reservas, né, e depois disso, o Negão saiu comendo a bola, né, você está nesse episódio, né, que ele colocou Enágio no banco. Depois disso, ele comeu a bola. E assim, Zé, eu me lembro que no final do ano, no final do campeonato, Carlos Alberto estava doente, inclusive, e isso preocupou muito ele. Mas, enfim, Zé, qual a importância de Carlos Alberto Silva naquele título? Qual a importância de Carlos Alberto Silva na sua formação também como atleta profissional, dos conselhos, enfim? E queria que você falasse sobre Carlos Alberto Silva, que foi o nosso treinador naquele ano de 86. Foi, André, não, Francisco? só um momento. Se eu bem me lembro, se eu não estiver enganado, o Carlos Alberto Silva, ele já tinha um título brasileiro, mas estadual ele não tinha, não era isso? Ele não tinha conquistado. Ele tinha vindo dos Emirados. Ele tinha vindo dos Emirados quando ele veio treinar o Santa Cruz. Me parece, Francisco, que eu não estou enganado, ele conquistou o Mineiro 81 pelo Atlético. Entendeu? Mas foi assim, Carlos Alberto Silva é realmente um grande treinador. Qual a importância de Carlos Alberto Silva do Carmo para aquela conquista de 83? Na verdade, Carlos Alberto Silva para nós era um pai, né? Aquele pai que sabia bater, não é, na hora que tinha que bater no menino e sabia dar o conselho na hora que você precisava. Então, aconteceu um episódio, não é, no jogo entre Santa Cruz e Náutico, onde eu estava me fixando na posição e daqui a pouco Carlos Alberto Silva diz, vai entrar Tola e você vai para a direita. Rapaz, eu fiquei muito chateado naquele dia que eu fui improvisado. Eu disse, poxa, eu né, dentro do campo, falando para mim mesmo, não estou jogando mal não para ir na ponta direita, os caras vão me testar de novo na ponta direita. Na ponta direita eu comecei a fazer jogos que não foram dos melhores, isso aí vai me levar para outra situação. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a andar no jogo, eu comecei a ser um indisciplinado naquele jogo ali, e aí perdemos o jogo por 2-0. Quando entramos na vestiária, Carlos Alberto Silva queria dar em mim. E se ele batesse em mim naquele dia, estava muito bem batido, porque eu fui horroroso naquele dia como indisciplina. E aí ele disse, você é um dos responsáveis por esse 2-0. Eu não vou mais, eu gritando também com ele, eu não vou mais jogar em outra posição, a não ser de volante, que eu já me prejudiquei muito. Aí segura Carlos Alberto de um lado e eu querendo ir para cima de Carlos Alberto. Aí eu disse, mas eu pensando hoje aqui, você vê que eu estava com a cabeça naquele dia. Olha só, eu com 23 anos. Aí, vê só, aí no outro dia, não é, da reapresentação, os caras chegavam perto de mim para me assustar e diziam, sou eu, Carlos Alberto Silva. Aí eu disse assim, sai daqui, isso não é brincadeira não. Aí daqui a pouco, Pedrinho vem, ó, o homem quer falar com você lá dentro. Aí os caras dizem, tá dispensado, já era.
Tchau, Zé, quando eu ia para falar com o Carlos Alberto Silva. Aí ele sentou e disse, Zé, senta aí. Aí disse, olha, nós ontem não agimos bem. Eu não deveria ter falado para você o que eu falei. Vê só, o cara, vê a cabeça do cara. Eu não deveria ter falado para você o que eu falei, mas você também não deveria ter feito o que você fez dentro de campo. Então, como eu preciso de você, você precisa de mim, 0-0 entre eu e você. Tá fechado? 0-0. Então, vida que segue. Pronto, foram as palavras dele, não é? Para mim, dentro do vestiário, eu e ele conversando. E aí, Zé, que hora tu vai viajar, os caras, quando eu for? Aí eu disse, primeiro vão tudo se ferrar, não é? E segundo que eu agora mudei de patente, agora não sou mais capitão, não sou tenente. Mas Carlos Alberto Silva tinha essa sensibilidade, não é? Então, era um cara importante para mim, foi importante para mim, para Ricardo Rocha, para Marco Antônio no banco, para Luiz Neto, pela sinceridade que ele teve com o Luiz Neto, né? Ele diz assim, Luiz Neto, você e Birigui são dois goleiros que a gente sabe que vocês estão numa fase boa. Aquele que não se machucar e não tomar amarelo, joga. Pronto. Esse é meu critério com vocês. Tá certo? Tá certo. Então, sincero. Era um cara que não tinha meio termo, não. Era um cara que agia, tinha como disciplinador a sua arma mais forte. Você falou em Birigui e Luiz Neto, eu lembrei da live que a gente fez com ele, porque eu disse para ele, e ele foi obrigado a concordar, que eu disse, olha, Birigui levava vantagem sobre você, viu? Birigui tomava muito menos cartão. Muito menos cartão. Luiz Neto era um cabeça quente, perdeu muita posição por causa de terceiro cartão amarelo, por causa de expulsão. E Birigui era um camarada bem mais centrado, bem mais equilibrado nesse sentido, né? Luiz Neto era praticamente um torcedor em campo, além da qualidade técnica inegável, era um torcedor em campo e perdia a cabeça muitas vezes, né? Um dos nossos grandes ídolos. Agora, vê só, Zé, quais são as boas lembranças que você tem daquele elenco, né? A gente citou vários jogadores aqui. Tem mais alguma boa lembrança daquele elenco que você ainda não citou? Assim, a lembrança de Ângelo, né, que a gente jogava junto ali, que Ângelo também nos deixou, né, por falecimento, e ele é um cara que me orientava muito, né, principalmente dentro das quadrolinhas. José, faz assim, fica por aqui, que é muito melhor. Ó, não tá dando certo aqui, vamos trocar a marcação e tal. Então, era um dos caras importantes que eu tinha junto com o Gomes. Era um dos dois caras que me ajudavam muito nesse sentido aí. Não dizendo com isso que o Almeidinho não ajudasse, que o Edson também, quando entrava, não ajudasse, mas era mais diretamente pela experiência que eles tinham, né? O Ângelo tinha vindo do Atlético Mineiro com um know-how fantástico, o Gomes, não precisa nem falar pelo título de 78 do Guarani, mas dois caras importantíssimos, né, na minha trajetória como futebol. Até hoje, eu sou muito grato a eles. E Gomes tem uma marca rara, né? Porque Gomes, ele foi campeão brasileiro por dois clubes que não são do G12. Porque em 85, ele também foi campeão pelo Coritiba. Exato. E fazendo gol de pênalti no final. O gol, exatamente. Ele fez no estadual pelo Santa Cruz. Né? E você ter dois brasileiros, um pelo Guarani e outro pelo Coritiba, é um fato assim raro, viu? É digno de nota isso aí. Muito. Tem uma coisa verdade. Que o brasileiro do G12. Times que não tinham inspiração nenhuma, mas chegaram. Ô Zé, você falou de Ângelo, e Ângelo teve uma situação bem curiosa naquele campeonato, porque Ângelo levava muito cartão amarelo. Você lembra disso, né? Ele era nervosinho dentro de campo. Inclusive a imprensa tirava muita onda com o Ângelo, que o Ângelo era pastor, mas esse pastor dentro de campo é o cão, é o Satanás, entendeu? E um dado momento do campeonato, chegando na fase final, Ângelo me parece que foi expulso, e ele chegou no vestiário, eu queria que você me confirmasse essa história, que ele chegou no vestiário, pediu desculpa, todo o elenco pediu desculpa a Carlos Silva e disse que a partir dali não levava mais nenhum cartão amarelo, e realmente foi comprovado. Santa Cruz jogou, parece, mais uns 7 jogos ali, finais, jogos tensos, e o Ângelo não levou o cartão amarelo. Isso é verdade, Zé? É verdade. Ele falou que ele precisava mudar, não é, a sua postura dentro das 4 linhas. Não a forma de jogar, mas de deixar de encher o saco de juiz, não é, de estar, às vezes, indo em lances que ele sabe que não vai chegar, mas faz falta antecipadamente. Então, ele realmente se comprometeu a isso e realmente ele cumpriu a risco. A gente tinha um funcionário que cuidava desse cartão amarelo e disseram que ele tinha pego febre amarela.
de tanto cartão amarelo que ele tinha computado de Ângelo. Sobre... Ô Zé, Diga, André. posso ir, Francisco? Pode ir. Ô Zé, a gente também não pode deixar de falar, Zé, naquele campeonato, daquele jogo Caruaru contra o Sport. É o que eu ia falar. Para mim, não de nada, né? E aí eu queria saber de você, não propriamente do jogo que a gente já estava com 1-0, gol de Enágio, né? A gente levou um sufoco danado do Sport, mas a gente ganhou aquele jogo. Mas aí eu queria saber de você dos bastidores daquela partida, né? Fala a língua que Carlos Alberto teria ficado muito irritado com a declaração do dirigente Sport, né? Falando que já era, só era assim no Arruda, porque se jogasse em outro campo ia dar o Sport, porque o Sport era time melhor, que o Sport tinha um elenco maior. E me parece que pegou essas declarações e motivou bastante aí na pré-eleição e tudo. Eu queria saber de vocês os bastidores daquele jogo em Caruaru, Santa Cruz Esporte, Sérgio. Aí. O que os dirigentes falavam, né, Carlos Alberto, muito atento, ele passava para a gente. E aí ele trabalhava o psicológico da gente. Esses caras não podem falar isso e ficar sem resposta. Mas não é vocês que vão dar resposta com o microfone, não. Vocês vão dar resposta dentro de campo jogando. A gente não pode, de jeito nenhum, perder esse jogo, né, para esses caras que acham que futebol é falado, não é jogado. Então, era desse jeito que o Carlos Alberto Silva falava. Quando nós fomos jogar em Caruaru, que a gente estava a gente saiu do hotel para ir para o estádio, a gente começou a ver que a gente não via o torcedor do Santa Cruz nas ruas. A gente só via torcedor com camisa do Sport. Quando a gente chega no estádio, a gente continua vendo só torcedor do Sport. E aí a gente botando chuteira, se arrumando para aquele jogo, a gente disse assim, rapaz, não é possível que o torcedor do Santa Cruz não tenha vindo. Que é isso. Mas vamos lá, vamos ganhar esse jogo de todo jeito. Vamos lá, bora. Quando a gente entra em campo, o Sport também entra. E a gente viu que aquelas arquibancadas, né, maiores do Central só tinha torcedor do Santa Cruz. A gente, olha aí, os caras vieram, pô. E aí a gente, tudo de mão dada, lá vem o Sport. Aí Gomes, aí lá vem o Sport. Eu tava na frente, aí Gomes grita lá de trás, Zé, não baixa não. Quem tem que baixar são eles. Aí na hora que a gente tá chegando para cruzar com o Sport baixou pra gente. A gente só levantamos os braços para os caras passarem. Então aquilo ali, já começamos a ganhar de 1-0, hein? E foi 1-0 o jogo mesmo. Ganhamos de 1-0 o gol de Enágio, aquele jogo ali. Quando a gente viu o torcedor ali, meu Deus do céu, a gente cresceu com aquela ajuda do público do Santa Cruz, que a gente sabe que hoje não é novidade nenhuma. Tivemos naquele campeonato figuras folclóricas, né? Alguns até malucos realmente. Quem você classificaria ali como o maior louco daquele campeonato? Tem algumas alternativas aqui, viu? O goleiro País, do Sport, era ídolo do Sport e tal, mas era um sujeito folclórico. Jango, Ernesto Guedes, que era um falastrão de primeira. Quem você citaria aí como o maior louco daquele campeonato? Eu não tenho dúvida nenhuma de falar que tinha um louco que era até um pouco... Era o louco, mas quando tomava o remédio dele, ele se sossegava, que era Gabriel. Gabriel era aquele louco, mas sabia exatamente o que estava fazendo. Ernesto Guedes, né, ele já estava ficando desesperado com o time da gente, que ele ganhava da gente, Ernesto Guedes. Ganhou mais até do que o Sport, né? Ele teve alguns jogos que ele conseguiu sair na frente aí. Mas Gabriel era louco de pedra, velho. Quando o Gabriel dizia uma coisa que vou dar em fulano de tal, aí disse, vai ser expulso. Eu disse, não, o juiz não vai ver não, tu vai ver o que eu vou fazer. E dava mesmo no cara lá. Soco, chute por baixo, entendeu? O galego usava de artifício para o cara se irritar, né? E agredir ele de volta. E às vezes ele conseguia, assim, que era sensacional. Estabilizava, né? O completamente. Então eu tenho como o Gabriel. Você falou aí. André, Zé, você falou aí que o Santa Cruz naquela época tinha um plantel
tecnicamente inferior a Náutico Sport, e realmente era verdade. Mas aí, o que se assemelha, né, esses anos atuais também, né? Mas aí eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês, naquela época, os salários dos bichos dos jogadores do Santa Cruz eram pagos em dia, ou já havia um atraso? Não. Os nossos salários eram rigorosamente pagos em dias. E os bichos? Teve um episódio onde normalmente nós concentrávamos na sexta-feira. Porque era muita gente jovem que tinha, e Carlos Alberto disse, não, vai concentrar todo mundo, tem esse negócio de casado e solteiro, não, vai todo mundo. Aí teve uma vez que o Santa Cruz disse que ia trocar o cheque para pagar o bicho. Aí Carlos Alberto Silva disse, então a gente só sai daqui depois que o dinheiro estiver aqui, para pagar o bicho. Aí João Cachero de Vasconcelos, que substituiu o Vanildo Aires, que estava doente na época, não é? Seu João Cachero se dava muito bem com o Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto, eu vou levar o dinheiro na concentração. Eu disse, não, seu João, a gente só sobe com o bicho pago. Aí ele disse, mas eu preciso trocar. Tinha um dono de posto na entrada de Nova Descoberta chamado Lula Vera. Lula Vera era um dos grandes diretores que o Santa Cruz tinha. Então Lula Vera trocou o cheque, eles vieram lá e pagaram para a gente subiu para a concentração, porque ele dizia, ninguém vai ficar preso 3 dias sem dinheiro, não. E a gente não precisava gastar nada, que a gente estava no ninho das cobras lá. Mas esse episódio foi um episódio muito marcante em relação ao bicho, né? Porque Carlos Alberto Silva era muito rigoroso aqui. Ó, os caras estão dando a vida dentro de campo, vocês têm que pelo menos honrar, né, o compromisso de pagar em dia. Mas pagava em dia certinho, sem problema nenhum. A gente não tinha esses atrasos todos, não. Era de dias os atrasos. Eu vou entrar propriamente no assunto do 18 de dezembro de 1983, certo? O torcedor vou até dar uma dica para o torcedor que quiser conhecer a atmosfera daquele jogo. Tem 2 vídeos no YouTube com cobertura da Globo Nordeste, reportagem de Paulo Moraes, narração do J. Raposo, né? O falecido J. Raposo, que também era tricolor, e vai dar ao torcedor uma ideia da atmosfera daquele jogo, certo? O Arruda lotado, pessoas passaram mal, teve gente que chegou perto de morrer, né? Inclusive o nosso amigo André, que estava lá. Eu tinha só 5 anos de idade. Meu pai não foi para esse jogo, porque meu pai estava com medo justamente da superlotação. Ele não foi, ele ficou sofrendo em casa, ouvindo o rádio no quintal. Negócio de 4 horas ouvindo o rádio até o final da disputa de pênaltis. Com certeza você lembra bem desse dia. Qual foi a sensação? Porque até os 42 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz estava sendo campeão, né? Tinha aberto o placar com o Gabriel. Quando chega no final do jogo, Mirandinha faz aquele gol de empate que, pessoalmente, aquilo lá em casa foi doloroso, porque meu pai ficou muito mal. Foi uma das poucas vezes que eu vi minha mãe realmente preocupada, porque meu pai ficou muito mal com aquele gol de empate do Náutico. É como se o teto tivesse desabado na cabeça dos torcedores, porque o Santa Cruz, que estava sendo campeão ali, estava indo por água abaixo, foi para a prorrogação. Como foi esse momento em específico do jogo? E até o jogo em si? Na verdade, a gente quando entrou em campo, não é, que a gente viu aquele mundão de gente, naquele mundão do Arruda, a gente disse, que é isso? Que esses caras vieram de tal maneira? Porque não era só, não é? O torcedor do Náutico também compareceu num número significante também. Então, a gente, quando entrou em campo, que a gente viu aquilo ali, que a gente ia na galera, eu tinha um negócio de dizer aos caras assim, quando a gente entrar, que a gente vê isso aí, a gente vai jogar nesse mesmo clima do torcedor de Santa Cruz. E aí já estava começando tricolor, entendeu? Santa Cruz, aquela festa todinha. Então, aquele dia foi um dia muito marcante, não é? Para mim, porque depois que eu consegui, né, ser campeão, eu fiquei com o corpo todo dormente, por incrível que pareça, de tanta alegria, não é? Eu não sabia Perdão. Aquele dia para mim foi um dia assim especial, sabe? Eu me emociono porque foi difícil demais. A gente chegou ali, e aí era para eu estar dando risada aqui, mas
a gente quando está ficando velho, a gente vai se emocionando com as situações. Mas foi um dia assim que nunca mais sai da minha mente aquilo ali, sabe? Eu era torcedor do Santa Cruz, sou torcedor do Santa Cruz em 76, no Bi-Super. Eu estava na geral. E em 83, cara, eu estava lá dentro. Eu estava representando. Eu sabia. Foi muito bom. Aquilo ali, para mim, não tem dia mais marcante para mim do que o Tri-Super Campeonato. Quando as pessoas falam, mas o Campeonato Brasileiro não foi mais importante do que o Tri-Super. Não foi. Porque foi o primeiro. E o primeiro a gente nunca esquece, cara. O primeiro a gente nunca esquece. Então, para mim, né, foi uma alegria. Eu, torcedor do Santa Cruz, né, eu cheguei em casa, eu não queria ir para casa de ninguém. Eu fui lá para dar um abraço na minha mãe e no meu pai, cara. E minha mãe e meu pai, sabe o que eles fizeram? Eles me deram um banho de champanhe, cara. Entendeu? Foi sensacional. Não posso esquecer nunca desse dia marcante. Esse dia que foi sensacional. Né? Eu só fico chateado de não poder falar com o Enágio, não poder falar com o Ângelo, né? E falar para eles assim que eles foram sensacionais, né? Dois caras que deram a vida também e Papai do Céu levou porque eles são merecedores de estarem onde estão hoje. Perdão pela emoção, mas é o que eu sinto quando eu falo do Tri-Super Campeonato. Aquele título talvez seja o mais marcante da história do Santa Cruz, porque a gente precisa situar. Hoje, o campeonato estadual está muito em baixa, certo? Não se tem mais aquela valorização que tinha antes. Mas os estaduais valiam, e valiam muito. O torcedor do Corinthians que viu aquele título de 77, certo? Ele vibrou com o Mundial, mas ele não esquece o título de 77. Ele não esquece. É verdade, é verdade. Tem gente que classifica como o maior título da história do Corinthians. Corinthians que ganhou vários brasileiros depois daquilo. Ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, certo? Mas vale muito para o torcedor do Corinthians. Então, essa mesma dosagem serve para o torcedor do Santa Cruz. O título de 83, para quem pôde acompanhar, eu ainda não tinha, certo, consciência. Eu só lembro, o que eu lembro dos momentos de angústia do meu pai na final. Mas quem acompanhou, o feito André, acompanhou os jogos daquele campeonato, inclusive ia assistir os treinos, como ele contou aí. E todo mundo que estava presente no Arruda e os que estavam acompanhando em casa pelo rádio, com certeza, ninguém esquece, não. Pela atmosfera, né, do jogo, pela maneira como se deu o campeonato, o campeonato pernambucano era longo, né? Não é feito hoje. Exatamente. Então... Não, Gomes falou no vestiário... Gomes falava assim, só, pessoal, a gente já fez a parte da gente muito bem feito, mas é importante ganhar o título porque a gente fica eternizado. Falou isso de uma maneira com muita propriedade, né? Quando o Gomes falou isso, e a gente, menino novo, a gente só absorvia aquilo ali quando chegava dentro de campo. Tome correria. A gente tinha um preparador físico chamado Gesseraldo Cerqueira, que era capitão da polícia, não é? Ele nos tratava assim de uma maneira muito profissional, mas fazia as exigências. E como o time da gente era um time jovem, não é? Ele dizia, bora, vamos correr hoje 8 quilômetros. 8 quilômetros a gente corria. Vamos fazer tiro de 100. Tiro de 100. Então, fisicamente, a gente, por ser jovem, a gente não respondia melhor. Então, o Gesseraldo também era um dos caras que a gente tinha como professor Amaury Santos, que era um dos auxiliares também de Carlos Alberto Silva, outro cara sensacional, Dr. Braulio Pimentel, poxa vida, Milton Crossia. Então, foram pessoas importantes na trajetória. Seu João Castelo de Vasconcelos, importantíssimo. Com a doença do nosso Vanildo Aires, ele assumiu também ali. Então, a gente tinha uma nata de pessoas que estavam rodeadas de gente vitoriosa em ganhar títulos e nos ajudavam. Marciolino Lins, né, Zé do Carmo? Diretor foi o Marciolino Lins, né? Marciolino Lins, exatamente. A gente vai lembrando das pessoas importantes. Lula Vera, que precisava de dinheiro de 7 horas da noite, ele trocava o cheque para Santa Cruz. Então, eram esses tricolores verdadeiros que a gente sempre se cercou. Zé, a sua emoção é um pouco da minha.
entendeu? O título de 83 não me sai da cabeça. Eu sou um louco pelo 83, entendeu? Eu posso, para você ter uma ideia, todo dia 18 de dezembro, já faz uns 14 anos, que eu resolvi escrever um pouco da minha emoção daquele título de 83 no Facebook, e todo 18 de dezembro, o Facebook notifica, né? E eu posto aquele jogo, né? Inclusive, no ano passado, o nosso Aprígio, né, que infelizmente a Covid levou, ficou extremamente emocionado com o texto, disse que queria, inclusive, colocar esse texto lá no Arruda, e, enfim, ficou muito, muito emocionado. Para você ter ideia, assim, foi um campeonato que me marcou muito, Zé. Muito. Você não tem ideia como aquele campeonato me marcou muito, tá? Apesar de já em 79, eu com 9 anos de idade, já ter visto os campeões em campo, mas aquele campeonato de 83 era um campeonato em que a gente foi muito humilhado. Santa Cruz era muito humilhado pelos adversários, entendeu? Muito humilhado. No primeiro semestre, a gente fez uma campanha no Campeonato Brasileiro, a campanha ruim, a gente tinha levado 5-0 do Uberaba, e tinha acabado, há 2 anos, de ter levado 5-0 do Bahia. Então, foi uma humilhação muito grande. A gente era muito humilhado, torcedor do Náutico, do Sport, né? Isso até o próprio Ernesto Guedes, né? Humilhava muito Santa Cruz. E, assim, aquela vitória foi uma vitória de todo mundo, de vocês, jogadores, da comissão técnica, do editor, mas foi da torcida também. É um caso, aquela partida, eu fui tentar assistir na Santa Mãe e fui jogado, empurrado, eu quase que morri ali, quase que morri mesmo, sufocado. Lembrando que tinha aquela casa do Bandep e tinha um muro que separava as cadeiras, né, ali no Arruda. E aí eu fui jogado para a torcida do Náutico. Encontro meu tio, que é o Arruda, ele me acolheu, a gente subiu, assistimos o jogo, Zé, inteiro. Eu assisti o jogo inteiro na torcida do Náutico, eu, meu tio primo, eu com a camisa do Santa, e os caras do Náutico não encostaram um dedo em mim. Você veja como o futebol era antigamente. Diferente, né? Respeito, né? Hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Não estaria vivo. E uma das maiores emoções da minha vida, Zé, uma das maiores emoções da minha vida, foi quando o Porto bateu aquele pênalti, e Luiz Neto pegou, e Luiz Neto teve uma inteligência raríssima naquela hora, que ele permaneceu com a bola ali, né? Agarrado ali, veio o Laerte Marquezine. Exatamente, veio o Laerte Marquezine no juiz, e ele disse assim, tipo assim, olha aqui que não é. E o estádio ficou em silêncio. Lembrando que aquela partida começou às 4 da tarde, terminou lá para as 9. E eu estava na torcida do Náutico, apreensivo. Quando o Laerte Marquezine dá o gesto de que o Náutico perdeu aquele pênalti, só restava para cobrar. Rapaz, eu olhei ali para o Santa Cruz, naquela arquibancada superior, aquela quantidade de gols que levantaram ali. Aqui é uma cena que jamais vai sair da minha cabeça, Zé. Então, aquilo ali realmente é muito emocionante, muito emocionante. A torcida invadiu o campo, o jogo não havia acabado. Eu não sei quem foi o operador físico, estava esquentando o Gomes, porque Maurício, Francisco, quando o Porto perdeu o pênalti, a torcida invadiu. Só que ainda tinha um pênalti de Gomes. Ainda tinha um pênalti ainda, né? Aí teve que evacuar o pessoal e finalmente Gomes bateu o pênalti e fez o gol. Então, é uma partida memorável, é uma conquista memorável, entendeu? E eu tenho certeza que eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que a geração de torcedores do Santa, né, não conseguiu ter aquele título da cabeça e não vai conseguir. Porque realmente foi um título inesquecível, entendeu? Memorável, pela circunstância daquele campeonato. Olha onde a gente começou e olha onde a gente terminou. E se não me engano, você tem um desabafo teu. Tem um desabafo teu no final daquele jogo que tu tem mais ou menos isso, né? Que Davi ganhou do Golias, entendeu? E cadê o Golias agora? Sabe? Então, não, assim, na verdade, eu dava bocão mesmo quando terminava o jogo, não tinha dúvida. Aquele dia foi um dia que a gente foi humilhado
E quando nós chegamos ao êxito maior, eu disse, agora diga quem é o melhor. Diga quem é o melhor agora. Vá. E eu ali já extravasava lá como tri-super campeão. Eu vou aproveitar agora. Aí. André falou em Gomes, né? Que foi quem fez o gol do título. E na hora da cobrança, ele deve ter caminhado para a bola com o peso do Arruda nos ombros, né? Aquela cobrança valia muito. E graças a Deus ele converteu. A gente tem um depoimento do jogador que era o companheiro dele em campo, o companheiro de zaga, certo? Edson Furquim deu um depoimento especial, certo? Também emocionado. Como todo mundo ali, ele se orgulha muito desse título. A gente vai colocar aqui, pedir para Maurício, que está nos bastidores, para ele colocar o vídeo de Edson Furquim, até para Zé do Carmo matar a saudade, né, do antigo companheiro de elenco. Pode colocar aí, Maurício. Edson Furquim, estou aqui para trazer meu abraço à torcida tricolor de Pernambuco, do Santa Cruz. Fiz parte da equipe que em 1983 conquistou o tri-supercampeonato, talvez um dos maiores títulos conquistado pelo Santa Cruz. Quero trazer não só o meu abraço, mas também relembrar algumas situações que aconteceram na decisão daquele campeonato. Lembro que na véspera do jogo a gente se concentrava ali numa chácara em Aldeia, e depois do almoço a gente estava assistindo, todos nós reunidos, assistindo o Globo Esporte, e quando estavam trazendo opiniões de algumas pessoas ligadas ao esporte, e todo mundo dando como a equipe do Náutico como a equipe vencedora, uma equipe favorita. E eu me lembro bem que o seu Carlos Alberto Silva, depois de algumas pessoas falando, principalmente jogadores do Náutico e o técnico do Náutico, o senhor Ernesto Guedes, ele pegou e falou assim, olha, nós não precisamos ir para o jogo porque nós já temos um campeão, que é a equipe do Náutico. Então nós somos o azarão, nós somos aquela equipe que chegou até aqui simplesmente por sorte. Mas eu quero dizer que desde o final do terceiro turno, melhor dizendo, a nossa equipe se mostrou uma equipe coesa, uma equipe forte. Talvez tecnicamente não fosse a melhor, mas era a mais unida. Era a equipe que tinha uma força interior muito grande e que nós fomos conquistamos a segunda etapa do terceiro turno e fomos campeões num jogo histórico que eu vejo, porque o mando de campo era do Sport, e o Sport não querendo jogar no Arruda e mandou o jogo lá para Caruaru, e nós fomos lá e ganhamos o jogo e partimos para a final diante de Sport e de Náutico, e fizemos a nossa final com o Náutico. E a gente tinha um costume, quando a gente entrava em campo, era de que a nossa equipe, a gente olhava para a torcida. Então quando nós chegamos lá no Arruda da concentração, eu me lembro até hoje, aquele mundo de gente, aquela recepção que nós tivemos, que foi uma recepção que a torcida depositava na gente. E nós fomos para o jogo. Só salientar que nós merecíamos ganhar nos 90 minutos, mas quis o destino que fosse para a prorrogação e que fosse também aos pênaltis, e aí nós nos sagramos campeões. Eu me lembro que eu não consegui nem chegar no vestiário, e a multidão adentrou o campo, e foi um dia inesquecível, não só para a minha vida, mas eu acho que todo o tricolor que viveu aquele momento. Tá bom? Esse aí é o meu depoimento com relação a essa partida, esse tempo. Já se passaram, agora dia 18 vai fazer 38 anos, e é algo que ainda não sai da minha memória. E eu agradeço a Deus por ter jogado nesse clube, ter participado com esses meus amigos da época, e que hoje a gente pode estar recordando com grande alegria. Obrigado, Santa Cruz, obrigado, torcida do Santa Cruz,
porque me deu a oportunidade de participar dessa grande equipe que foi, nessa época, com um treinador maravilhoso. Meu muito obrigado e um abraço a todos. Bom, desnecessário dizer que a gente é que tem que agradecer a Edson Furquim, que o André entrou em contato com ele, e ele foi muito solícito e gravou esse vídeo, não só para a gente, mas para a torcida do Santa Cruz, mostrando o quanto esse título foi importante para todos os jogadores do elenco, né? Ele deixa isso muito claro. E, obviamente, Zé do Carmo, a gente agradece muito a você. Diga, Zé. Diga, pode falar. Não, na verdade, Edson Furquim, ele não começou como titular. Ele se tornou titular pelas boas partidas que ele teve. Para você ver como o Carlos Alberto Silva era correto e coerente. Não ficou com o Edson no time, Edson Furquim jogando mais. Então, ele era muito determinado a colocar aqueles que estavam melhor naquele momento. Então, por isso que o Edson Furquim tornou-se realmente um dos nossos titulares. Ele jogava muita bola, grande Edson Furquim. Eu tenho a oportunidade de falar com ele sempre no Face, é meu amigo, grande Edson. Pronto, eu aproveito para dizer... É porque não ficou finalizado, mas o Django vai também entrar com um vídeo aqui, certo? Mas mandou também um abraço para você. Zé, vamos escalar aquele time, né? Vamos escalar aquele time. Né? Vamos escalar o time da final. Não é isso? Luiz Neto, Ricardo, Gomes, Edson Furquim e Almeida. Isso. Zé do Carmo. Você, esse aqui que vos fala. Nágio e Ângelo. Exatamente. Gabriel, Ivan e Peu. Certo? Exatamente. O Django estava no banco. Né? Estava no banco. O Django estava no banco. Zé, o início do campeonato pernambucano não é esse time, não, né? O Django veio depois, o próprio Furquim entrou depois, não é isso? Entrou depois, exatamente. O Peu entrou depois, né? Era Bebeto na ponta esquerda, não é isso? Era Bebeto na ponta esquerda, exatamente. Entendeu? A defesa, né? Tirando o Edson, não é? O Edson Alves, depois entrou o Edson Furquim, não é? E aí se manteve aí com a entrada de Peu também, que era Bebeto lá. Então, Carlos Alberto Silva também, Django, aí depois Ivan assumiu a posição também, Ivan começou a fazer bons jogos, que Deus o tenha também, Ivan. Então, quem começou foram 3, 4 posições só que houve mudanças, não é? Por conta de rendimento, por a situação. O Ivan assumiu a titularidade, se eu não estou enganado, Zé, você pode confirmar, porque Django com um gancho de 6 partidas por conta daquela confusão no jogo contra o Náutico, não foi isso? Foi. Ele ali já deu uma caída, ele também estava com problemas em casa, a gente já estava sabendo que ele estava em fase de separação, e isso tudo, né, atrapalhou muito a trajetória do nosso artilheiro Django também, que era o artilheiro de fazer gol contra o Sport, mas gostava, viu, rapaz? Tirava de país toda hora ele. E tinha nome de matador, né? Nome de pistoleiro. Nome de pistoleiro, ainda tem mais esse detalhe. Só para esclarecer aos mais jovens, né? Só para esclarecer aos mais novos e finalizar, o jogo foi 1-1, 90 minutos, né, Zé? O gol foi de... Isso. Diz que foi de Enágio, foi de Peu, foi de Gabriel, enfim, o corredor, os 42 minutos. Eu até hoje não sei quem fez o gol. Não pergunta para mim, não. Não me pergunta quem foi, não, que eu não sei quem fez o gol, não. Se foi Gabriel ou se foi Enágio, não. Deu para Gabriel, né? Agora é difícil saber quem realmente fez. E houve a prorrogação. Parece que teve um jogador do Santa Cruz, um irresponsável, que foi expulso, né, nessa prorrogação. Não sei quem foi. E deixou o time na mão, né? Quem foi esse? Deixou o time na mão. Quem foi? E... Não lembro dessa expulsão, não. Eu também não estou lembrando, não. Eu acho que Ricardo. E aí teve os pênaltis e dos pênaltis do campeonato. Zé, para encerrar, a gente quer agradecer, tá, a participação imensamente, e a gente deixa aí as últimas palavras para você falar daquele título, agradecer, enfim,
Está contigo, Zé. Um abraço, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Tá bom. André, Francisco, não é? Para mim foi uma satisfação do grupo. Também um abraço em Maurício, que a gente ficou conversando. Maurício também foi um cara que, a partir do momento que ele falou dos 38 anos, eu nem pensei duas vezes, eu queria imediatamente já participar. Mas dizer para vocês que o título mais importante da minha vida foi esse Tri-Super, não é? Queria agradecer aos amigos pela oportunidade da gente estar aqui hoje falando, não é? A gente perdeu amigos importantes, não é? Como o Enágio e Ângelo, não é? A gente perdeu o contato de alguns também por conta da distância, mas isso aí é de menos, o importante é que eles estão em vida ainda. E hoje Luiz Neto é um dos grandes amigos que eu tenho, Marco Antônio e Ricardo Rocha. A gente tem sempre conversas diárias no WhatsApp. Ricardo hoje se tornou cidadão carioca, não é? Foi homenageado na Câmara do Rio de Janeiro. Merecidíssimo, Ricardo, pelo que ele fez pelo futebol também carioca. Luiz Neto é um cara que cuida dos interesses de ex-atletas, não é, no sindicato. Não é? Marco Antônio é meu compadre até hoje, mesmo a gente tendo se separado das mulheres, mas a gente é compadre até hoje. Grande, eu chamo ele de vento de vaca, Marco Antônio, com o apelido que ele colocou na concentração pelo tamanho do nariz de vento. A gente dizia que chamava ele de ladrão de oxigênio, no bom sentido. Então, foram amigos que a gente até hoje a gente não esquece, e agradecer muito a vocês, não é, por essa participação aqui no Memórias do Beberibe. Sempre que precisarem, não é, do capitão do Tri-Super, eu estou sempre disposto, não é, a participar das lives dos amigos. Muito obrigado mesmo de coração. Isso é um dos grandes presentes de Natal que a gente ganha nesse dia, não é, que vai fazer agora 18 de dezembro, marcante para todos nós. Zé, a gente sempre encerra nossas lives, né, Francisco, dizendo assim, viva o Santa Cruz, né? E a gente vai encerrar agora a situação, né? Viva Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Viva mesmo! Viva! Viva o tricolor, o grande tricolor, não é? No caso, o tricolor, tricolor. Isso é que é bonito. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo, hein? Um abraço. Obrigado também. Tchau.